O Espírito Santo, quando o Espírito Santo trabalha no ser humano, ele não pergunta a maneira como vai operar. Muitas vezes, amigos, ele age de maneira inesperada. O perigo a que as pessoas estão sujeitas hoje é que homens guiados por Satanás, apresentando-se como líderes religiosos, assinalem a maneira precisa como o Espírito Santo deve vir. Não estão dispostos a trocar a sua justiça própria, que é injustiça, pela justiça de Cristo, que é a verdade pura, não adulterada por preceitos de homens. O Espírito não opera segundo a ideia dos homens e nem se manifesta na vida de pessoas que estão aberta à desarmonia com os mandamentos de Deus, amigos. O Espírito Santo, ele age completamente diferente. O Espírito Santo é a verdade. 1 João 16:8. Agora, como é que podemos definir como é que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que fala, anda, ensina e convence. Você pode ver isso lá em Hebreus, no capítulo 3, dos versos 7 a 8. E lá você vai encontrar o que o Espírito Santo é realmente. Existem aí pessoas aí que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma força atuante de Deus. Na verdade, o Espírito Santo, ele é também divino e faz parte da Trindade. Veja só o que diz lá em Hebreus 3, do verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova. Embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos, por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não sabem, não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Observe, amigos, que o Espírito Santo ele estava atuando lá no deserto, onde tinha o povo de Israel. A obra do Espírito Santo, amigo, de acordo com João 16:8, o Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Agora, qual seriam as 3 coisas que o Espírito Santo nos convence, segundo João 16, verso 8? Vamos ver lá? A gente tem que buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas. Existem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é um ser distinto. E essas pessoas, elas estão completamente enganadas. Sabe por quê? Porque a forma de dizer a outras pessoas que o Espírito Santo é um poder está completamente diferente do que as Escrituras nos diz. Lá diz o seguinte: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado
e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas, verso 9, as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão errados a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Veja, o Espírito Santo, ele convencerá a pessoa da justiça, do juízo, fará com que as pessoas entendam realmente como é que é a obra de conversão, como é que é feito, como é que a pessoa deve se proceder. Vivemos numa época em que todos estão buscando cegamente o Espírito Santo. Talvez buscando uma emoção ou uma experiência excitante que não reflete a verdade. Este suposto batismo do Espírito Santo é mais uma tentativa de Satanás fazer uma mistura entre o certo com o errado, para jogar a verdade do Espírito Santo por terra. Então, observe que o Espírito Santo, qual é a função dele? Ele convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não convence do pecado, precisamos saber primeiro o que é pecado. E pecado nós entendemos que a gente só peca se houver uma lei, porque a lei, ela nos aponta onde nós estamos errados. Mas vamos ver lá em 1 João 3, no verso 4, o que diz a Bíblia com relação a isso. Vamos lá? 1 João 3, verso 4. Deixa eu ver lá o que diz. Observem, preste atenção, para que você não seja enganado por aí com palavras, com ventos, de todo tipo de doutrinas. Observe bem, 3 verso 4, diz o seguinte: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Então, o Espírito Santo, a função dele é nos mostrar onde nós estamos pecando. E ele nos leva à obediência da lei de Deus. É impossível alguém afirmar que tem o Espírito Santo se está em contínua desobediência à santa lei de Deus. E principalmente se continua transgredindo-a. Principalmente é o 4º mandamento. Agora, se a gente quebra a lei de Deus, se a gente não guarda os mandamentos que são os preceitos morais que Deus nos deu, como é que nós podemos dizer que nós recebemos o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo se manifesta na vida do cristão? Vamos ver lá em 1 Coríntios 14, 33. Vamos dar uma olhadinha. É muito importante que nós saibamos isto para que nós possamos levar uma vida sem transgredir a lei de Deus, que podemos até dizer que sem a ajuda do Espírito Santo é até impossível. O Espírito Santo, ele nos mostra aonde nós estamos errando, através da própria palavra que Deus nos deixou. Veja bem o que diz aqui: pois Deus não quer que nós vivamos em desobediência, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Observaram isso? É importante saber disso. O Espírito Santo, a igreja preciosa, proporciona um ambiente ideal para que o Espírito Santo possa trabalhar. Isso ocorre quando as pessoas abrem a Bíblia. Aí sim, o Espírito Santo fará uma grande obra na vida da pessoa. Agora, a pessoa que não lê as Escrituras, não procura estar diretamente ligada a Deus, como é que ela pode dizer que o Espírito Santo está na sua vida?
É uma coisa completamente estranha isso. Ó, festas, danças, quermesses, shows e música por aí, com ritmo mundano, não são meios corretos para se buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, já está dizendo. Então, tem pessoas que acham que pode buscar o Espírito Santo fazendo coisas mundanas. Se a própria palavra nos diz que ele é santo. Quando as igrejas começam a dar ordem ao Espírito Santo e atribuem suas danças ao mover do Espírito, quando deixam o estudo da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, para se dedicar a eventos festivos e outras coisas mais, e passam a ouvir relações de supostos homens, representantes que se dizem representantes de Deus, estão jogando a verdade sobre o Espírito Santo por terra. Tem algumas filosofias aí, amigos, que são completamente diferentes do que as Escrituras dizem. As Escrituras são bem claras com relação ao Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo ouve, se o Espírito Santo fala, se o Espírito Santo se entristece, se o Espírito Santo diz na nossa mente onde nós devemos ir, onde nós devemos, como é que a gente agora pode afirmar que o Espírito Santo é uma força? De maneira nenhuma. Se ele ouve, se ele fala, se ele se entristece, um poder e uma força não pode acontecer isso. Agora, existe algumas coisas que Jesus disse, né, aos fariseus, que deixaram eles muito aflitos, porque eles seguiam tradições de homens e não o que realmente Deus queria. E lá em Mateus 15, 8 e 9 diz o seguinte, para as partes daquele povo judeu, ele disse assim, este povo, que era o povo da época que vivia com Jesus, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o cuidado que nós devemos ter com relação aos ensinamentos errados. Doutrinas de homens, não doutrinas segundo as Escrituras Sagradas. Muita gente fala que o Espírito Santo, a pessoa tem que falar em línguas estranhas. Essa palavra estranha não existe nem no grego. O batismo do Espírito Santo não é um dom de línguas estranhas. Em Atos 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito, eles falaram em línguas estrangeiras, em idiomas de nações, ou seja, no grego é glossa, que significa justamente isso que eu acabei de falar, idiomas compreensíveis, línguas maternas. Em Atos 2, verso 8 a 11, e não em línguas estranhas. Veja o conselho do apóstolo Paulo ao que se refere em falar em línguas estrangeiras na igreja. Apenas uma pessoa deve falar de cada vez. E é isso que você vê. Você vai nas igrejas aí, pentecostais e até algumas igrejas carismáticas, elas falam, todo mundo fala, todo mundo grita, e isso está escrito em 1 Coríntios 14, pode dar uma olhadinha, 1 Coríntios 14, 27. Sempre tem que ter um intérprete, ou seja, se a pessoa fala em uma língua, em um idioma que alguém não compreenda, tem que haver um intérprete. Ou seja, se eu falo inglês e eu vou falar para um povo que fala português, tem que haver um intérprete que fale na língua portuguesa, ouça-me no idioma que eu estou falando, e aí ele transmita a algumas outras pessoas.